Salve, salve, Universo Narrado! Hoje a gente vai calcular isso daí, ó. É notável como essas características coincidem. Será que tem como você mergulhar sua cabeceta dentro de um barco e mergulhar dentro d'água e conseguir respirar no fundo do oceano, como pelo visto fez Jack Sparrow? Somos a prova disso, você e eu. A gente vai estudar a física por trás dessa façanha e ver se dá para esse negócio de fato acontecer. Antes da gente fazer umas continhas aqui, entender a física por trás disso, já faz o seguinte. Primeiro, me conta aqui embaixo se você acha que é ou não possível, antes da gente desenrolar todo o desenvolvimento e você saber a resposta. E de quebradinha já deixa seu like neste, que é o programa favorito da família brasileira, como todos sabem. Então tá bom, bicho, qual que é a lógica aqui? Vamos imaginar aqui, ó, que esse aqui vai ser o nosso barquinho, beleza? Tipo uma cumbuca mesmo. E aí, tem alguns cálculos que a gente vai precisar fazer aqui. O primeiro deles tem a ver com o seguinte. Se você mergulha, beleza? Um negócio desse aí, dentro da água, o que acontece? À medida que você vai descendo o nível de profundidade da água, e está representado aqui, a pressão vai aumentando. Não sei se você sabia disso. Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, um ponto como esse aqui. Bom, esse ponto ele suporta uma certa pressão, beleza? Então ele é empurrado, tá bom? Em todas as direções aqui, ó, pela água que está em volta dele, ele é pressionado. E dá pra gente calcular essa pressão, já a gente vai fazer essa conta. Essa pressão, ela é uma grandeza até mesmo vetorial, tá? Desculpa, ela é uma grandeza escalar e não vetorial. A gente está representando por setinhas, só para ficar mais fácil visualizar. O fato é o seguinte, à medida que você vai aumentando o nível de profundidade, essa pressão, ela vai aumentando. Então, fica cada vez maior a pressão quando você vai afundando. Beleza? De novo, a pressão não é uma grandeza vetorial, né? Essas setas maiores aqui é só um jeito visual de você sacar que quanto mais fundo, maior é a pressão. Tá, então o que acontece? Então, se você nunca ouviu falar nisso, tá? A pressão é simplesmente a força por unidade de área. Você fala, cara, o que é pressão e tal? Tem a ver com a força, que você vai sentir te comprimindo. Por isso que, por exemplo, um relógio, quando você mergulha, seu relógio está escrito lá, ali é a prova d'água, você pode mergulhar até 10 metros, 20 metros, 30 metros. O que significa? Pô, os de 30, 50 metros, relógio mais caro, né? O material é muito mais resistente, porque a 30, 20 metros, 30, 50, 60 metros abaixo da água, a pressão é alta demais, cara. Sacou? Como a gente vai fazer uma continha aqui, a cada 10 metros que você aumenta no nível de profundidade, você aumenta em 1 atm a pressão. Beleza? Então, o fato é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui então. Que cálculo que eu faço? É o cálculo para você calcular pressão em líquidos, tá? A pressão é isso aqui, ó. A densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Se você substituir esses valores, a densidade da água, que é esse cara aqui, é 1000 kg para cada metro cúbico, beleza? A gravidade vale mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos imaginar então que eu afundei 10 metros. A gente vai ver de 10 em 10 o que acontece. Se eu colocar aqui então essa altura de 10 metros, você vai fazer essa conta e vai perceber que esse negócio vai dar 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vezes 10 a 3, 10 a 5. 10 a 5 Pascal, que seria 10 a 5 newtons por metro quadrado. Ou seja, cada 1 metro quadrado de área vai suportar uma força de 10 a 5 newtons. São 100 mil newtons. É força pra caramba. Beleza? Isso aqui é aproximadamente igual a 1 atm, se a gente fizer uma conversão de unidades. 1 atm é a pressão atmosférica no nível do mar. Tá bom? Então, ou seja, o que significa? E talvez você já ouviu falar isso na escola, mas não sabe de onde que vinha, mas vem daqui. Beleza? Se você então mergulha uma altura, tá bom? Tá aqui, ó, de 10 metros, beleza? Isso equivale a aumentar a pressão em 1 atm. Perfeito. Então, à medida que você vai mergulhando esse cara aqui, então imagina que você tem aqui, ó, as partículas de ar. Beleza? Então imagina que você consegue ter essa bolha de ar e manter ela. Bom, quanto mais você for descendo esse casco desse barco aí, maior vai ficar a pressão. É o que a gente acabou de ver. A cada 10 metros, inclusive, a pressão vai aumentar de 1 atm. Então, se eu estou aqui no nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. Se você descer 10 metros aqui com esse navio, a pressão já vai para 2 atm. 20 metros, 3 atm. 30 metros e por aí vai. Já sacou a ideia, né? E aí, o que você poderia estudar? Bom, você poderia recorrer a uma equação sobre o estudo de transformações em gases, que é a seguinte equação: PV é igual a nRT.
Assumindo que a quantidade de matéria, o número de mols, vai ficar constante, então não vai ter gás vazando ali. R já é uma constante. E assumindo que a temperatura é mais ou menos constante, então a gente está falando de uma transformação isotérmica, o produto PV, então, fica sendo uma constante. O que significa? Se a pressão, beleza, do seu gás, do ar que está confinado lá debaixo do casco, se a pressão aumentar, o volume tem que diminuir. São grandezas inversamente proporcionais. O produto delas é uma constante. Se uma aumenta, a outra diminui. Então o gás que vai aumentando a pressão, ele vai comprimindo de volume. Se você quiser, inclusive, visualizar isso graficamente, a gente poderia traçar um gráfico aqui de PV. Ou até vou fazer um que não é tão usual, não, que é V por P, só para você enxergar aqui. Olha só, o gráfico seria mais ou menos isso daqui. O que você está me dizendo? Que à medida que a pressão aumenta, o que acontece? O volume diminui. Então, se a pressão vai aumentando bastante, por exemplo, aqui, ó, o volume do gás lá dentro, no caso o ar que você vai respirar, vai ficando muito pequeno, beleza? Então, por exemplo, o que a gente poderia dizer aqui? Se eu, por exemplo, descer em 10 metros, o que vai acontecer? A pressão vai dobrar, porque ela estava em 1 atm e foi parar em 2. Então, por exemplo, se você descer 10 metros, sua pressão dobra. Se sua pressão dobrar, o que acontece com o seu volume? Seu volume ele tem que cair pela metade. Grandezas inversamente proporcionais. Então, digamos que, por exemplo, você tinha ali, sei lá, né, 1 metro cúbico de ar. Beleza? Dentro do casco do navio. À medida que você vai descendo, digamos que você desceu então 10 metros. Então a pressão saiu de 1 atm para 2 atm. A pressão dobrou, a pressão dobrando, o volume cai pela metade. Então se você afundou 10 metros, cara, o volume do seu ar saiu de 1 metro cúbico e passou para meio metro cúbico. Digamos que você desceu aqui 30 metros. 30 metros de profundidade. Se você desceu 30 metros de profundidade, então você acrescentou mais 3 atm, mais 1 atm, que era a pressão atmosférica, você tem 4 atm de pressão. A pressão ficou 4 vezes maior do que era lá fora inicialmente, que era 1 atm, que era a pressão atmosférica. Se a pressão fica 4 vezes maior, o seu volume vai ficar 4 vezes menor. Grandezas inversamente proporcionais. Então aquele ar que ocupava um volume de 1 metro cúbico, agora já ocupa um volume de 0,25, um quarto do volume, 0,25 metros cúbicos. Ou seja, qual que é o efeito que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais difícil de respirar, porque essa pressão desse ar, ela tem que aumentar tanto que o volume de ar invariavelmente vai diminuir. Então, mais ou menos que vai acontecer o seguinte, provavelmente, né? O nível da água aqui vai acabar subindo e você vai ter cada vez menos volume disponível de ar para você respirar. Vai ficar extremamente complexo você conseguir respirar dentro desse ambiente devido ao aumento de pressão do ar. Outra, sem contar, é lógico, do efeito, né, cara, desse ar ali, sua cabeça está dentro desse barco aí, desse ar pressionando seus ouvidos, podendo talvez estourar seu tímpano ou alguma coisa do tipo. Ou seja, certamente os caras não vão estar andando tranquilinho, igual a gente viu na cena do filme. Além disso, tem um outro detalhe também que eventualmente vai dificultar a sua vida, que é o seguinte: por enquanto a gente só falou de pressão, de volume, de transformações gasosas, né? O outro detalhe que eu não tinha comentado é o detalhe do empuxo, beleza? O empuxo é o seguinte, é a força de sustentação que um objeto sente quando ele está imerso num líquido, né? Você já conhece isso, né? Se você mergulha alguma coisa dentro d'água, a coisa fica mais leve. Não é que ela fica mais leve, o peso é o mesmo, mas tem uma força que o líquido exerce nesse objeto que ajuda ele a se sustentar. Por isso que a gente tem a impressão de que ele fica mais leve. Você pode calcular o empuxo assim, né? Densidade vezes o volume do líquido submerso vezes gravidade. Então, ou seja, vai acontecer o seguinte, à medida que você vai imergindo esse barco lá dentro, ele vai sentir uma força vertical para cima. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Essa força é o empuxo. Ou seja, vai ser muito difícil você conseguir fazer exatamente igual acontece no filme, que é você descer o barco lá para o fundo e você sair caminhando lá no fundo do oceano. Por quê? Porque se você for descer nesse cara aqui, vai aparecer essa força de sustentação. Ela não aumenta à medida que você vai descendo mais não, tá? Depois que o barco está totalmente submerso, essa força ela é constante, mas o fato é, vai ter uma força razoavelmente grande querendo fazer esse negócio flutuar, querendo fazer o barco subir e ser cuspido para fora da superfície. Então vai ser muito difícil. O que você provavelmente teria que fazer para que esse experimento fosse possível seria amarrar uns pesos aqui, ó, do lado, beleza? Do barco, para que esses pesos ajudassem o barco a descer. Então você poderia vir aqui na borda dele inteira aqui e amarrar vários pezinhos para que eles conseguissem vencer
essa força de empuxo que está querendo fazer o barco flutuar. Sacou a ideia? Então essa seria a primeira dificuldade. Só no casco do barco ali, igual acontece no filme, seria extremamente difícil fazer com que esse barco tivesse lá no fundo do oceano, exatamente igual acontece no filme. Claro que a gente poderia fazer umas contas, né? Alguém poderia falar, pô, mas esse barco tem um peso. Sim, tem, mas como não é algo maciço, é um barquinho de madeira. Ele é razoavelmente leve, mas em compensação, ele desloca um volume de água considerável, que seria esse volume de 1 metro cúbico. Então, invariavelmente, esse empuxo ia acabar sendo maior e seria difícil colocar esse cara lá embaixo. Então, o veredito aqui é que, bicho, não tem como fazer esse negócio não, tá bom? Se você quiser fugir pelo oceano de alguma coisa, você arrumou uma confusão, primeiro, não arruma confusão, né, bicho? Vamos viver em paz com todo mundo, que é melhor, mas se você arrumou alguma confusão esquisita e precisa fugir pelo oceano, essa não é a opção viável, beleza? O aumento de pressão vai fazer o ar comprimir demais, vai ficar muito difícil de respirar, fora que essa pressão muito intensa ali pode explodir seu tímpano, sem contar o fato de que talvez você nem chegue às vias de fato, talvez você nem chegue a tal. Por quê? Porque talvez você nem vai conseguir descer o barco lá embaixo por conta do empuxo que vai fazer. Mas beleza, você poderia fazer essa gambiarra, amarrar um monte de peso, mas pô, se você arrumar uma confusão e tá fugindo de alguém, pô, dificilmente você vai ter tempo de fazer toda essa maracutaia, de amarrar os pesos e tal, você rodou. O melhor jeito então é o quê? É viver em paz, é não arrumar briga com ninguém. E se você curtiu esse vídeo, me conta aqui embaixo e deixa o seu like. Até o próximo. Ah, manda sugestões, hein? Que cálculo esquisito você gostaria que a gente fizesse aqui, trazendo um pouquinho de matemática e física para talvez alguma cena de filme ou alguma cena do cotidiano. Valeu e até a próxima.